E nessa noite eu quero compartilhar a palavra do Senhor com a amada igreja e quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Nós iremos fazer a leitura do versículo 3 ao versículo 14. Você abre a sua Bíblia em Efésios 1, do 3 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as no céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que Deus aplique a porção linda de sua palavra em nossos corações. Curvemos nossas cabeças e vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Deus bendito, eu quero te louvar, Senhor, por tudo o que aconteceu já neste dia, pela tua graça bendita e abundante, que se revela de forma exponencial aos nossos corações. Eu quero te louvar, Senhor, pela primeira parte deste culto que já foi realizada, pelo momento de adoração, de louvor ao Senhor. Quero te louvar também, Senhor, pela oportunidade de ministrar a tua palavra nesta noite, mais uma vez, a tua igreja aqui nesta localidade. Concede poder e graça, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra e assim, Senhor, aplicar as tuas verdades em nossos corações. Edifica a tua igreja nesta noite, Senhor. Fortalece a tua noiva e ajuda-nos na caminhada a te servir com excelência. Concede esta graça, Pai Santo, e renova a tua igreja para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, nesta noite eu quero compartilhar com o seguinte tema: a tríplice obra da salvação. A salvação é uma obra tremenda de Deus na vida dos homens e das mulheres. Deus operou a salvação de maneira gloriosa, olhando para os homens e sem ver nos homens mérito algum. Mesmo assim ele salva. E ele vai providenciar um meio de salvação de uma forma especial, para que esta salvação se concretize na vida daqueles que são chamados segundo o seu propósito, daqueles que são alvo da sua graça maravilhosa, daqueles que são predestinados e escolhidos para a salvação em Cristo Jesus. Deus faz esse milagre. E nós vamos ver aqui a Trindade trabalhando, cooperando para que este milagre aconteça.
Esta noite nós estamos, logo mais vamos celebrar a vitória do Cordeiro. Vamos celebrar a salvação conquistada na cruz, concretizada na cruz, pelo Cristo Redentor, o Salvador, o Messias. Esta salvação grandiosa, né? E nós vamos, através desses elementos, relembrar o sacrifício de Jesus, que ofereceu um sacrifício cabal, vicário, para que todos sejam salvos, todos aqueles que são alvo da sua maravilhosa graça. É interessante que o apóstolo Paulo ele vai iniciar esse primeiro capítulo deixando os crentes na igreja de Éfeso concisos de que a salvação é uma obra de Deus, é uma obra operada pela Trindade, não é uma obra humana, não é mérito humano, não é por obras que ninguém é salvo. O capítulo 2 ele vai completar esse pensamento, quando ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Você não é salvo porque merece, eu não sou salvo porque mereço. Se Deus fosse olhar para os nossos merecimentos, todos nós merecemos o inferno. Por isso que constantemente a Bíblia vai dizer que Deus é um Deus misericordioso. E isso significa que Ele não nos dá o que nós merecemos. O que é que nós merecemos? A morte e o inferno. A destruição eterna. Mas aprove a Deus, no conselho da sua soberana vontade, segundo o seu beneplácito. Paulo usa essa palavra 2 vezes aqui. Segundo a aprovação do seu conselho, da sua vontade. Paulo quer dizer isso. Ele salva perdidos pecadores. Ele concede salvação. E nós podemos nesta noite nos alegrar. Por isso que eu disse a vocês, no início da minha fala, que esse dia é um dia de tristeza, mas também um dia de alegria. Porque em Cristo nós temos salvação. Em Cristo nós podemos dizer, estamos salvos e jamais vamos perder a salvação. Porque Deus não tira aquilo que Ele dá. Pelo contrário, Ele confirma aquilo que Ele dá. Ele é bondoso, misericordioso, Ele é fiel no que Ele promete. Meus irmãos, eu quero destacar aqui nesta noite 3 aspectos desse tema, a tríplice obra da salvação. Em primeiro lugar, Deus nos escolheu. E Paulo vai dizer isso no versículo 4. Ele diz que Deus nos escolheu, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. É o que diz Paulo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já tinha nos escolhido. Antes de praticarmos qualquer obra, antes de existirmos, Deus já tinha nos escolhido na eternidade. Mas Paulo vai mostrar aqui que Deus nos escolheu. Ele nos escolheu com um duplo propósito. E ele vai destacar isso aqui. Ele diz que ele nos escolheu para sermos santos. A palavra santo aqui não significa sem pecado. Não significa sem erro algum. Mas a palavra santo aqui significa diferente, separado, para uso exclusivo de Deus. Deus nos escolheu na eternidade para sermos santos, para sermos separados, para sermos usados para o louvor da sua glória. Deus nos escolheu. Deus escolheu você para ser um vaso de bênção onde você está, para se separar do pecado, para se separar do sistema deste mundo, para se separar da influência deste mundo e viver uma vida que glorifica e que exalta o nome do Senhor. Ele nos escolheu para sermos santos, mas Ele também diz que Ele nos escolheu para sermos irrepreensíveis. Uma vida de testemunho, e testemunho autêntico, uma vida realmente a Jesus, uma vida que é comparada como o sal da terra e como a luz do mundo. Deus nos escolheu com esse propósito também, meus irmãos. O Espírito de Deus nos separa do mundo e da influência do mundo, e agora Ele quer que todos nós sejamos luz do mundo e sal da terra.
Mas Paulo vai dizer que ele nos escolheu em amor. A motivação de Deus nos escolher, no versículo 5 ele diz isso, que ele nos escolheu em amor. E a motivação, aqui está a motivação pela qual Deus nos escolheu, foi o seu amor. Não foi porque viu em você alguma coisa boa. Algumas pessoas vão fazer uma interpretação aqui a nível de presciência, que Deus estava prevendo que você ia servi-lo, que você ia amá-lo, e por isso ele lhe escolheu. Isso é salvação pelas obras. No capítulo 2, Paulo desfaz essa ideia quando ele diz, não por obras, para que ninguém se glorie. Capítulo 2, versículo 9. A base pela qual Deus nos escolhe é o seu grande amor. E o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer isso, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor motiva Deus a escolher homens e mulheres para a salvação. É o amor, o grande amor de Deus. Mas Paulo também vai dizer que ele nos escolheu para a adoção de filhos. Ainda no versículo 5, você pode ver isso. Agora somos da família de Deus, agora pertencemos a Deus. Não só somos salvos, somos também da família de Deus, filhos de Deus. Ele nos escolheu para sermos da sua família. E que bom saber, meus irmãos, que há uma família aqui na terra e há uma família no céu. A família que está no céu é a família composta daqueles que partiram para a glória. Mas ainda há uma família aqui na terra. E um dia essa família vai se juntar em um só coral, para louvar, para adorar, para glorificar o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Louvado seja o nome do Senhor. E podemos estar certos desta verdade, porque o grande amor de Deus nos garante isso. O seu amor nos garante isso. Por isso que nada e nem ninguém nos separa do amor de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nem os poderes das trevas, nem os poderes de Lucifer podem nos separar do grande amor de Deus. Nem os homens, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Nem mesmo o sistema maligno que há no mundo poderá nos separar do amor de Deus. A igreja nesta noite pode se alegrar e vibrar na presença desse Deus, porque vamos adorar esse Deus todos juntos um dia. Vamos louvar o nome dele. É muito mais profundo e muito mais sublime do que o que já fizemos hoje aqui. Mas Paulo vai dizer que Deus nos escolheu por meio de Jesus Cristo. Jesus é o objeto de salvação de Deus. Jesus é a porta de salvação de Deus. Ele é o único caminho infalível. Ele é o único caminho pelo qual os homens podem adentrar a eternidade, podem se aproximar de Deus. Não há outro caminho a não ser Jesus. Paulo, na sua carta a Timóteo, vai dizer que ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a ponte. Essa palavra mediador tem esse significado de ponte, de acesso a Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós podemos nos achegar a Deus. É por meio de Jesus Cristo que nós podemos vencer as lutas desta vida. É por meio de Jesus Cristo que nós podemos dizer somos salvos pela graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, meus irmãos, retira qualquer possibilidade de salvação por obras, de salvação por mérito. Foi por meio de Jesus que Deus nos salvou. Mas Paulo vai dizer que Deus nos escolheu para o louvor da glória de sua graça. Ninguém pode chegar no céu dizendo, olha Deus, eu fui salvo, ou estou aqui, porque eu conquistei essa salvação. Ninguém pode fazer isso. Nós somos salvos para o louvor da glória de sua graça. É mérito de Deus. É escolha de Deus. É a obra de Deus na vida de perdidos pecadores que salva homens e mulheres para Ele.
Mas ao mesmo tempo que Paulo diz que Deus nos escolheu, ele também vai dizer que Jesus nos redimiu. E em segundo lugar, eu quero dizer que Jesus, ele nos redimiu. Jesus nos redimiu. Aqui está a ação da segunda pessoa da Trindade. O Deus Filho age para nos redimir. No versículo 7 ele vai dizer, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Segundo a riqueza da sua graça. A nossa situação, meus irmãos, antes da obra de Cristo, era uma situação de escravos, de impossibilitados de levantar a mão ou de dar um passo em direção a Deus. Essa é a situação do homem e da mulher que ainda não passou pela obra da redenção. Eles se encontram impossibilitados de erguer suas mãos, de dizer eu quero, de abrir a boca e dizer eu confesso Jesus como meu Salvador, de dar um passo em direção a uma vida fiel e obediente a Deus. O homem e a mulher que ainda não foram redimidos se encontram impossibilitados de se achegar a Deus. Mas aqui Paulo está dizendo que Jesus nos redimiu. E isso aconteceu pelo seu sangue. O sangue derramado. O sangue carmesim. O sangue oferecido uma vez por todas. Um sacrifício cabal, único, completo, para a remissão de pecados. Quando Jesus oferece esse sacrifício, ele consuma a obra da salvação. Ele deixa evidente de que o plano eterno do Pai está consumado. Agora todos aqueles que são alvo da graça salvadora vão ser alcançados. Aqueles do passado, aqueles do presente e aqueles do futuro serão alcançados por esse sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O sangue de Jesus, meus irmãos. Por isso que João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 7, ele vai dizer no finzinho do versículo, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, quando Deus olha para os pecadores redimidos, Ele não vê mais impureza, Ele não vê mais mácula. Ele agora vê pecadores limpos, purificados pelo sacrifício de Cristo. Jesus nos redimiu. E Ele nos redime dos pecados. Dos pecados do passado, do presente e do futuro. Ele nos redime. Essa obra maravilhosa nos justifica, nos purifica diante de Deus. Agora, quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais pecadores, Ele vê Cristo em nós. Ele vê os méritos de Cristo em nós. Por isso que Ele não nos condena mais. Porque agora é os méritos de Cristo que são aplicados nos servos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus nos redimiu. A redenção, meus irmãos, desvenda os mistérios da vontade de Deus. A redenção, ela desvenda esse mistério glorioso. Este mistério que começa lá na eternidade. Lá na eternidade, Deus planeja a salvação dos seus eleitos, dos seus escolhidos. E na plenitude do tempo, Ele concretiza o seu plano eterno. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. O bom é saber, meus irmãos, que não fomos nós que escolhemos Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Isso é o grandioso, é o sublime, é saber disso. Que Ele nos escolhe e Ele vai nos redimir de todo pecado, quebrando toda a cadeia, todo o grilhão do pecado que nos aprisionava e nos levava a uma escravidão. É Jesus que faz isso.
Eu lembro, no dia em que eu ouvi a mensagem do Evangelho, e esse dia foi um dia especial, porque foi um dia que impactou meu coração. E eu digo aos irmãos que eu já tinha ouvido muitas vezes, mas nunca tinha sentido algo tão profundo como naquele dia. Algo queimava no meu coração, ardia no meu coração. E naquela hora eu entendi que algo de Deus estava acontecendo na minha vida. Deus tinha mudado a minha maneira de ver a Bíblia, a minha maneira agora de ver o próprio Deus, de ver o plano salvífico de Deus. Deus mudou. Eu estou certo que aconteceu isso na vida de muitos irmãos aqui. Essa transformação, essa ação do sacrifício remidor de Jesus, nos libertando e nos transformando, como diz o apóstolo São Paulo, para uma viva esperança. Agora não vivemos por vista, vivemos uma viva esperança, almejamos um futuro glorioso, onde vamos viver uma eternidade na presença de Deus, louvando e glorificando o nome do Senhor. A tríplice obra da salvação. E último lugar, meus irmãos, o Espírito Santo nos garante a salvação. O Pai nos escolheu, o Filho nos redimiu, e o Espírito Santo garante a salvação. Ele garante a salvação. Os versículos 13 e 14 diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. Paulo vai usar aqui duas figuras, duas expressões, para nos assegurar esta salvação, para deixar-nos concisos de que o Espírito Santo garante a salvação. A primeira figura que ele vai usar aqui é o selo. Nós somos selados. Isso fala que agora pertencemos a Deus, somos propriedade dele. Estamos selados com o Santo Espírito da promessa. Paulo está se referindo à promessa que Jesus fez. Jesus prometeu o Espírito, o Consolador. E ele veio em Atos, como está registrado, Atos capítulo 2. Ele veio sobre a igreja, o Consolador. Ele agora é selo dessa salvação. Somos propriedades de Deus, pertencemos a Ele. Agora o diabo não tem mais direito sobre nós. O nosso acusador não tem mais direito sobre nós. Porque a obra de Cristo foi concretizada e confirmada pelo Espírito que Ele enviaste. Mas ele vai dizer também, a segunda figura que ele vai usar aí é o penhor. O Espírito é penhor. No versículo 14 ele diz, o qual é penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O penhor é a garantia, meus irmãos. É a garantia de que a obra que o Senhor começou na nossa vida, Ele vai terminar. É a garantia de que quando Jesus retornar, nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. É a certeza que a igreja pode ter, mediante esta palavra. Está firmada nessa promessa. E não se abalar diante das lutas e das provações da vida. Porque aquele que fez a promessa é fiel para completar. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a certeza de que nenhum daqueles que Deus escolheu e que Jesus redimiu vai se perder na caminhada. Vai perder a salvação. Pelo contrário, Deus garante a salvação. Ele não é um homem para que minta. Ele não é um homem para voltar atrás quando fala. Todas as suas promessas vão se cumprir. E Ele está nos deixando aqui essa garantia de salvação. Então você pode sair desse culto hoje e voltar para a sua casa, na certeza de que o Deus que começou a obra na sua vida vai terminar.
na certeza de que nem as lutas, nem as tribulações, nem o próprio poder do inferno pode tirar de nós aquilo que Deus já nos deu, através do seu sacrifício. Você pode ir para a sua casa feliz e repousar, colocar sua cabeça no travesseiro, descansando nas promessas eternas desse Deus glorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a obra da salvação, a tríplice obra da salvação, nos ensina que Deus nos escolheu. O Pai foi que nos escolheu. O Filho nos redimiu de todo o pecado, de toda a prisão, de toda a cadeia do pecado. E o Espírito Santo garante a salvação. Ele nos assegura uma salvação eterna para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor.